Oi, gente! Aqui é a Bem-Aventurada e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Samuel. Vem comigo! Bom, pra começar, Samuel não foi, assim, uma pessoa aleatória, né? A sua história é muito legal. Tem 1 Samuel, e a história dele é muito legal porque a gente vê muito antes do seu nascimento, né? A gente conhece a história da sua mãe, Ana. Ana era uma das esposas de Eucana. Como eu falei no vídeo sobre Moisés, né? A lei falava que se a primeira esposa, né, não tivesse tido filhos, ele poderia escolher outra para dar. Então, segundo esse contexto, acredita-se que Ana foi a primeira esposa de Eucana e a Penina foi a segunda, porque Ana não tinha filhos, ela era estéril. A Bíblia falava isso. E Ana sofria ali humilhação da Penina toda hora, entendeu? Jogando na cara dela que ela não tinha filho, que era estéril, enfim, Ana ficava muito triste. Mas Eucana sempre foi um homem de muita fé e ele todo ano, né, ia e levava sacrifícios ao tabernáculo. E nisso, um dia Ana vai ao tabernáculo sozinha e se derrama aos pés de Deus. Chora, fala que quer um filho, enfim. Ela simplesmente se derrama. E nisso, naquela época, o sumo sacerdote era o Eli. E ele vê isso e fala, tipo, e acha que ela tá embriagada. Fala, mulher, o que você tá falando aqui? Você já tá bêbada é essa hora da manhã? E ela fala, não tô bêbada, eu tô me derramando na presença do Senhor. E nisso ele fala, vai, e que Deus faça segundo o que você quer. E nisso ela vai embora. Depois de um tempo, ela fica grávida. E nisso, o significado do nome Samuel significa ouvido de Deus. Quando Ana dá luz a Samuel, ela fala, Deus me ouviu. Só que tem um detalhe muito importante. Quando Ana pede um filho a Deus, ela cria uma aliança com Deus. Ela faz um pacto. Ela fala, Senhor, se você me der um filho, eu dou esse filho de volta para você. Como assim? Ela falou que se Deus desse um filho a ela iria deixar com que ele crescesse na presença de Deus. Iria fazer com que ele morasse no tabernáculo e fosse um servo, como outros tinham ali. E nisso, quando Deus concede essa bênção a Ana, ela vai, cumpre sua promessa e leva Samuel para crescer no templo, né? Crescer no tabernáculo. E nisso, ele começa a crescer, a ficar próximo do sacerdote Eli. Ele era uma criança que ajudava no templo, que entendia como é que funcionavam as coisas e cresceu naquele ambiente. Nisso, um belo dia, isso você deve ter ouvido falar, né? A musiquinha Samuel, Samuel, Dani Barros, vou deixar aqui. Tá, você tem que ouvir, é muito bom. Enfim. Anyway, aí, nisso, tem um episódio muito importante da vida dele, que é quando ele é criança, né? Por aí, acho que 12 anos. E Deus chama Samuel. Só que ele, na sua inocência de criança, achava que era o Eli. Então ele vai 3 vezes até o Eli falando, você me chamou, o que você quer? Aí ele começa a sacar que não é ele, mas sim Deus, e fala, olha aqui, vai lá, volta pra cama, e quando essa voz te chamar de novo, você fala, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E beleza, mandou o outro pra cama. Nisso, quando Deus chama ele de novo, ele fala isso e Deus revela, a primeira revelação de Samuel que ele tem com Deus é essa, que Eli e sua família iriam ser mortos. Porque Eli tinha uns filhos que não eram muito legais, né? Eles não respeitavam as coisas de Deus. Então, Eli era meio que conivente com isso porque não fazia nada. Então, Deus castigou ele e a família dele, falando que eles iriam morrer. Conclusão. Nessa época também, os filisteus invadiram a Israel, né? E tomaram a Arca da Aliança. Então, sem arca, sem templo, tudo foi destruído. Nesse dia que aconteceu essa batalha, que foi uma derrota para Israel, Eli soube que seus filhos tinham morrido. Ofni e Finéias tinham morrido em batalha. Quando ele soube disso, ele caiu da cadeira. Tipo, a Bíblia fala, acho que mais ou menos isso. E morreu, porque estava no alto, tipo, de um muro, né, eu acho. E quando ele recebe a notícia, ele já era gordo, ele é gordo, né, e ele cai, né, e acaba morrendo. Então, sem sacerdote, sem templo, sem nada, Deus começa a levantar Samuel como profeta e juiz de Israel. Além do mais, a história dele, né, ao longo de toda a sua vida, tá na novela Reis da Record, vou deixar aqui, né, as partes mais legais, na minha opinião. E é isso, gente. E você vê que ele foi muito usado por Deus, que ele ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, já falei dele. Vou deixar aqui nos cards. E também ele ungiu Davi. E uma coisa que é muito importante, que eu acho que uma das características mais fortes dele, é a fidelidade. Ele se manteve fiel desde o início. Não foi só sobre começar bem, quando criança, ouvindo a voz de Deus, trabalhando na casa de Deus. Não. Ele mesmo foi e continuou sendo fiel a Deus, sabe? Até o final da sua vida. A gente não vê, por exemplo, nenhuma corrupção em Samuel. Apesar de que nos seus filhos tinham.
Então a gente vê que ele foi fiel até o fim. E outra coisa importante foi em 1 Samuel 7, se não me engano, em que tava rolando a batalha, né, contra os filisteus. Não sei se era para recuperar a arca, não lembro. Mas houve essa batalha e Samuel foi usado por Deus para dirigir o povo, né, para ir pra guerra, lutar. E nisso, quando eles vencem os filisteus, né, e trazem a arca, se eu não me engano, eu acho. Ou só vencem eles, enfim. Ele fala aquela famosa frase que todo mundo já deve ter ouvido. Ele fala, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então ele dá glórias a Deus pela batalha. Então isso é um lembrete para que você possa botar Deus à frente das suas guerras, para que ele receba toda a honra, glória e louvor e te guie. E que você entenda que não é pelo seu merecimento, não é por sua força, mas por graça. E também algo importante, tá na galeria da fé, um dos heróis da fé, né? E isso é muito legal ver que Samuel teve essa honra, né, de estar na galeria dos heróis da fé. E o que a gente pode aprender com ele, né? A gente pode aprender a ser um bom líder, porque Samuel foi um bom líder. Enquanto juiz, enquanto sacerdote, ele sempre ajudava as pessoas, sempre julgava com retidão, nunca aceitou suborno, nunca adulterou, digamos, a lei do Senhor para parecer bondosa aos olhos do povo. Sempre foi firme e reto. Ele foi obediente, sabe? Isso acontece, a gente vê isso desde a sua mocidade. Quando Deus falou e chamou Samuel, ele respondeu, ele obedeceu. A outra coisa foi humildade. Apesar dele ser um dos grandes profetas, sacerdotes, assim, né? E provavelmente o povo tinha muita estima por ele, nunca deixava isso subir a cabeça dele, sabe? Ele sempre, como eu falei aqui, falava, até aqui nos ajudou o Senhor. E a última, mas que eu acho uma das mais importantes, como eu falei, é ele ser fiel. Ele foi fiel até o fim. Ele morreu em Cristo, ele morreu em Deus, terminando, sabe, a corrida, como a Bíblia fala, sabe, combateu um bom combate, completou a carreira. E o que podemos aprender com Samuel? Bom, 3 coisas. Ouvir e obedecer à voz de Deus, como eu falei aqui várias vezes. Ele desde sempre ouvia, tinha intimidade com Deus e obedecia quando ele falava. Como a própria Bíblia fala em Hebreus, que se a gente ouvir a voz de Deus, a gente não endureça o nosso coração. Então que você hoje, se ouvir Deus falando alguma coisa pra você, com você, não importa o que seja, que você possa ouvir e obedecer, claro, de acordo com a Bíblia. A segunda coisa que a gente pode aprender com Samuel é servir a Deus e as pessoas. Ele não só tinha um relacionamento com Deus, não só orava, fazia essa função de sacerdote, né? Mas de juiz. Ele atendia as pessoas, ele ajudava as pessoas. Então que você possa também ajudar as pessoas com o que você tem, com o que você faz. A terceira coisa que a gente pode aprender, como eu falei, é ser fiel até o fim. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, se inscreva no canal e compartilha com as pessoas que você acham que precisam ouvir essa mensagem. E a pergunta de hoje é, você tem ouvido e obedecido à voz de Deus? Aí responde nos comentários. É isso, tchau!